Hoje abordaremos as 3 últimas etapas do processo de enfermagem aplicada à consulta de enfermagem às mulheres. O planejamento de enfermagem é a terceira etapa do processo de enfermagem. O planejamento inicia-se pela priorização dos diagnósticos de enfermagem. Deste modo, identificamos quais problemas ou necessidades da paciente são urgentes e precisam de atendimento imediato, e aqueles cujo atendimento poderá se dar a médio ou a longo prazo. Então, nesta etapa, vamos planejar a estratégia de ação frente ao diagnóstico. Nós temos que determinar o resultado que se espera alcançar e das intervenções de enfermagem que serão realizadas. Vamos exemplificar. Ao atender uma puérpera, identificamos como diagnóstico de enfermagem prioritário a amamentação materna ineficaz. Frente a este diagnóstico, determinamos o resultado de enfermagem que esperamos alcançar. Como resultado, temos a amamentação materna melhorada. E o que devemos fazer para chegar neste resultado? Iremos definir qual ou quais intervenções devem ser realizadas para melhorar a amamentação materna. Para construirmos uma intervenção de enfermagem, devemos utilizar um termo para ação e, no mínimo, um termo para o foco. Como exemplo, nós temos aconselhar sobre amamentação e demonstrar técnica correta de amamentação. Todas essas intervenções foram construídas para atingir o resultado de enfermagem, a amamentação materna melhorada. Abordaremos a quarta etapa do processo de enfermagem, denominada implementação, que se trata da realização de intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. A prescrição de enfermagem na atenção primária à saúde nada mais é do que o planejamento e implementação do cuidado, onde pactuamos com a paciente as metas a serem alcançadas por ela. Esse é o momento mais ativo do processo de enfermagem, pois quanto mais consciência a paciente tiver do objetivo a ser alcançado, melhores serão os resultados. A avaliação de enfermagem. Esta é a última etapa do processo de enfermagem e corresponde ao momento em que verificamos se os resultados esperados foram alcançados ou se surgiram novos problemas ou necessidades de saúde. A avaliação de enfermagem permite avaliar as respostas da paciente frente aos cuidados prescritos e implementados. Permite determinar se as intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Vamos recapitular? Na etapa planejamento de enfermagem, montamos nossa estratégia de ação determinando o resultado que esperamos alcançar e as intervenções a serem realizadas. Etapa equivalente à avaliação do método SOAP, onde é realizado a avaliação dos problemas e necessidades de saúde. Na implementação de enfermagem, colocamos em prática as intervenções definidas na etapa do planejamento de enfermagem. A etapa implementação é equivalente à etapa plano do método SOAP, onde é realizada a prescrição de medicamentos, solicitação de exames, orientações, encaminhamentos, ou seja, a implementação do cuidado. Na avaliação de enfermagem, determinamos se as intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado ou se surgiram novos problemas. Etapa esta equivalente ao plano do método SOAP, onde avaliamos a assistência prestada, verificando se é necessário realizar alguma mudança ou adaptação. Clique no link acima para acessar o minicurso sobre processo de enfermagem com base na CIP. A partir de 1 hora e 13 minutos de minicurso, é abordado como utilizar a CIP para formular diagnóstico, resultado e intervenção de enfermagem.
Veremos então como realizar o registro das 3 últimas etapas do processo de enfermagem no prontuário eletrônico. Método SOAP e as 3 últimas etapas. No campo avaliação, além do diagnóstico de enfermagem, podemos registrar o planejamento de enfermagem. Vamos considerar que durante a consulta, a paciente referiu apresentar picos hipertensivos e má alimentação. Ao verificar a pressão arterial sistêmica, a mesma estava elevada. Tendo em vista este quadro, temos como diagnósticos de enfermagem prioritários a pressão arterial alterada e não aderência total ao regime dietético. Frente aos diagnósticos, quais resultados de enfermagem iremos alcançar? Temos os seguintes resultados: pressão arterial nos limites normais e aderência ao regime dietético. Abaixo, iremos registrar o código SIAP correspondente ao problema detectado, pressão arterial elevada. Em seguida, partiremos para o registro da implementação e da avaliação de enfermagem, que são inseridas no campo plano. Para atingir os resultados, implementamos as seguintes intervenções: ensinamentos quanto ao regime dietético e medicamentoso, explicação sobre sinais e sintomas da pressão arterial alta, estabelecimento e avaliação da rotina de atividades de autocuidado necessárias ao tratamento. Agora é com você. Estabeleça vínculo com as pacientes e promova atendimentos voltados para os aspectos biopsicossociais e espirituais, utilizando como ferramenta de trabalho o processo de enfermagem e as terminologias padronizadas de enfermagem, para organizar o seu processo de trabalho e padronizar os registros da prática clínica nos prontuários, elencando os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, dando maior visibilidade ao trabalho do enfermeiro.